Olá, adorador! Hoje, dia 19 de junho de 2023, mais uma vez, nesta localidade para cumprir o ID de Jesus. A palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 15 e o versículo de número 21. Que diz: e partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom, e certa mulher cananeia daquela região clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra. O texto sagrado fala de um clamor da mulher cananeia. A palavra de Deus deixa claro que a mulher saiu atrás de Jesus, clamando um milagre de libertação para sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. No versículo 23, Jesus agradou da fé daquela mulher, mas por algum momento Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher esperava uma resposta imediata de Jesus, o Filho de Deus, mas Jesus não lhe deu resposta imediata. Algumas vezes Deus parece não considerar as orações, Deus parece não considerar o pedido do seu povo, da sua igreja, para que a nossa fé fica mais gloriosa ainda diante de Deus. Por isso que Jesus não respondeu de imediato o pedido daquela mulher cananeia. Escuta, amigo, no versículo 22 vai dizer que a mulher saiu atrás de Jesus. A definição desta palavra, saiu atrás, ela vem do hebraico, que significa uma perseguição cuidadosa e respeitosa por um objeto de desejo, que nesse caso era a libertação da sua filha. No versículo 26 vai dizer também que ela saiu gritando. Essa palavra gritando, ela vem de um clamor que vem de um coração aflito, indicando uma gravidade que toca os limites da alma desesperada. Essa era a situação da mulher cananeia. Jesus, após um certo tempo que não deu-lhe resposta de sua oração, Jesus chamou-a de cachorrinho. Escuta, Jesus jamais estava discriminando aquela mulher sírio-fenícia ou cananeia, seja como for. Não se tratava de uma discriminação, não senhora, não senhores. Ali Jesus estava testando a fé, testando a determinação da mulher cananeia, e ela passou no teste com muito louvor diante do Filho de Deus. Escuta, amigo, o versículo 26 vai dizer que a mulher o adorou. Quando a fé dela foi confrontada por Jesus, ela demonstrou maior respeito pelo Mestre, maior consideração. Ela mostrou
para com o Filho de Deus, quando Jesus o chamou de cachorrinho, quando a resposta da oração daquela mulher estava sendo adiada, ela simplesmente dobrou o fervor da sua adoração, o fervor da sua oração, e se jogou aos pés de Jesus. Ela caiu aos pés do Mestre Jesus, ó Filho de Deus, e gritou: socorre-me, Senhor. Escuta aqui, amigo. A mulher cananeia, ela deu uma lição moral no quesito espiritual para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Por que isso se trata de uma lição? Como adorar o Filho de Deus? A mulher não era judia, não senhoras, não senhores. Isso significa que ela não era crente, ela não servia a Deus, mas ela creu que Jesus era profeta, que ele era o Filho de Deus. E quando a sua fé foi confrontada, ela se jogou diante do Mestre e adorou com mais fervor ainda diante do Filho de Deus. Se a igreja do século 21, senhoras e senhores, se a igreja aprendesse a adorar a Deus como a mulher cananeia adorou o Filho de Deus. Que lição é essa? Escuta, quando a mulher foi desencorajada pelo próprio Jesus, escuta, amigo, quando a mulher foi desencorajada por Jesus, ela caiu de joelho, ela dobrou o fervor. Muitos cretenses nos dias de hoje, quando é desencorajado em relação ao seu pedido a Deus, desiste da caminhada de fé, desiste da caminhada cristã, desiste da caminhada rumo ao céu. Mas a mulher cananeia, ela não era judia, ela não era crente, e ela gritou: socorro-me, Senhor. Conclusão desse sermão: a oração da mulher tinha 10 características fortes. Primeira é que era uma oração curta e objetiva. Segunda característica, uma oração humilde e sincera. Terceira é que era uma oração fervorosa. Quarta, era uma oração desesperadora. Quinta, era uma oração adoradora. Sexta, era uma oração perseverante. Sétima, era uma oração determinada. Oitava, era uma oração respeitosa. Nona, era uma oração racional. Décima, era uma oração cheia de fé forte e ativa. Fé forte em Deus significa você crer que Deus é poderoso para fazer o milagre. E a fé ativa significa você crer que Ele fará. E Ele faz. Foi o que aconteceu com a mulher cananeia, aconteceu com o patriarca Abraão e tantos outros personagens da Bíblia. Escuta, a mulher acreditou que Jesus podia ajudar, e ela creu com todo o seu coração, e realmente Jesus o ajudou. A oração daquela mulher foi tão racional que ela usou as próprias palavras de Jesus para atingir o seu objetivo. Quando Jesus disse para ela: não é lícito pegar os pães dos filhos e lançar para os cachorrinhos, aquela mulher, usando o seu raciocínio, que é o próprio Deus
é quem concede para as pessoas do coração bom, do coração leal. Ela disse: sim, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Escuta aqui, amigo. A mulher cananeia, nesse contexto, não se trata que ela estava dando uma lição de moral em Jesus. Não, senhora, não, senhores. Mas naquele momento, essas palavras dela, quando ela diz que os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores, é o mesmo que ela estava dizendo para Jesus: Jesus, todo homem de Deus que se preza, todo pai de família que se preza, ele não deixe o seu animal de estimação morrer de fome. É isso que significa a interpretação da frase da mulher cananeia para Jesus. Que raciocínio lógico é esse? Que legalidade respeitosa é essa? É uma sabedoria que é Deus que coloca no coração do homem e da mulher. Escuta. Fé em Deus significa você caminhar para o céu sem ver o céu, mas tendo a certeza que quando for necessário à vista, no momento certo, na necessidade de você ver o céu, você vai ver. Você que serve a Deus fielmente, que passa pelas lutas, as dificuldades, sem reclamar, você verá o céu, porque o céu ele é real. Andar pela fé, pedir Jesus algo pela fé, crendo que já recebeu por antecipação, é você andar sem chão no dia seguinte. Vamos crer em Deus igual a mulher cananeia, cretenses. Vamos adorar a Deus igual a mulher cananeia. Adora a Deus igual a mulher cananeia, que eu quero ver. Muitos cristãos evangélicos hoje adoram a Deus com a fé igual a mulher samaritana lá do poço chamado Jacó. Quando Jesus disse para aquela mulher que era crente também, ela adorava a Deus no monte de Gerizim, lá no templo, que foi construído lá pelos sacerdotes judeus, para que os samaritanos também adorassem ao Deus de Israel. Só que os samaritanos, eles adoravam a Deus por medo dos leões. Está lá no livro do 1 Reis. Os samaritanos adoravam Baal. Porém, quando eles dobravam o joelho para adorar o Deus deles, Baal, que era o Deus estranho, Deus enviava os leões e tragava os samaritanos. Na época, os judeus estavam escravizados pelo rei da Assíria. O povo judeu tinha sido levado para a cidade de Nínive, prisioneiro. Foi trago de volta um sacerdote. Construíram um templo para o samaritano lá no Monte Gerizim, em Samaria, para que eles pudessem adorar ao Deus dos judeus. Mas sabe como que eles fizeram? Eles adoravam o Deus Baal por amor e adorava o Deus de Israel por medo dos leões. Era dentro desse contexto que a mulher samaritana era crente. Não é muito diferente de hoje. Muitos crentes estão adorando o mundanismo por amor e adorando o Deus de Israel por medo do inferno. Escuta, estou pregando. A mulher samaritana, ela creu em Deus, mas a sua fé não passava além daquilo que seus olhos podiam ver. Quando ela olhou nas mãos de Jesus, que não viu um balde,
ela continuou olhando e não viu uma grande corda. Ela fechou sua própria conclusão dizendo que Jesus não tinha com que tirar a água do poço, porque ela sabia que o poço de Jacó era fundo, cerca de 30 metros de profundidade. Isso não é a fé que está dentro do contexto da mulher cananeia. Escuta, muitos crentes hoje adoram a Deus e têm fé em Deus, mas apenas no alcance da sua visão. Vou dar um exemplo. Se Deus fala para ele, usando alguém, que ele vai comprar uma casa própria, se ele mora de aluguel, e ele tem uma indenização da empresa para receber, aí ela acredita que a casa própria, ou que seja o carro novo, vai chegar. Mas se ele não vê os meios, ele não acredita. Escuta, crente, para fechar a conclusão desse sermão, vamos mudar o conceito da nossa adoração para com o Filho de Deus. Fique com esta mensagem. Sou um pastor em YouTube. Esse título quem me deu foi os próprios irmãos de situação de rua. Fique com Deus. Até a próxima mensagem e um mega abraço.